Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Escola Bíblica Dominical Jovens Livres, 31 de março de 2024. Nosso tema para esta aula é Doutrina para a Vida. Vamos trabalhar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 11 a 17. Abra sua Bíblia comigo, acompanhe o texto e, como um bom jovem livre, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhando toda a exposição da Palavra de Deus. Leamos o texto. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emmudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor amado, por esse texto da tua palavra, por esse assunto que estamos lidando com ele. Dá-nos entendimento, Senhor, a direção segura do Teu Espírito, a iluminação para a compreensão, e que o Teu Espírito aplique esta palavra ao coração de cada um de nós, para que possamos viver segundo o Teu querer. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Novo Testamento reserva um espaço relativamente pequeno quando fala de culto público. Considerando o Novo Testamento como um todo, os textos que se referem ao culto público são textos curtos. Vejamos, Atos capítulo 2, a partir do verso 47, a igreja estava vivendo os dias iniciais do Pentecostes, houve uma explosão de crescimento na igreja, e as pessoas vivenciavam a doutrina de uma forma muito intensa. O texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e grandes sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Estavam todos juntos, viviam em comunhão, ninguém tinha nada como se fosse propriedade particular. Por quê? Vendiam as suas propriedades e bens,
distribuiu o dinheiro entre todos para que não houvesse necessidade entre eles. Eles mantinham, nesse período inicial, uma frequência ao templo e se reuniam de casa em casa. Tomavam as suas refeições com singeleza de coração. E prestem bem atenção nesse ponto. O texto diz que contavam com a simpatia de todos. A pergunta é, por que eles contavam com a simpatia de todos? Porque as pessoas olhavam para a forma como viviam esses primeiros cristãos e viam que eles realmente estavam comprometidos com aquilo que eles estavam aprendendo, a doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina significa ensino. É uma tradução da palavra didaquê, significa ensino. Então, o ensino dos apóstolos, que os apóstolos receberam de Jesus Cristo, transmitiam a eles, eles estavam vivendo na íntegra, com intensidade, e as pessoas olhavam de fora, viam e simpatizavam com isso. E mais, o texto diz que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. E a igreja crescia, porque eles vivenciavam realmente a doutrina na vida. O apóstolo Paulo fala de culto também, capítulo 12 de Romanos, no verso 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E com certeza, Paulo não está pensando aqui em culto público. Quando ele diz na apresentação dos corpos, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, evidentemente não está pensando no que acontece no espaço litúrgico, no lugar de culto público, mas na vida social, onde é muito mais difícil viver. Nós reunimos no espaço de culto e é muito previsível o que vai acontecer ali. Nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos participar dos sacramentos, e todas as pessoas que estão ali estão com o mesmo objetivo. O interesse é o mesmo. Quando nós saímos do espaço de culto para o espaço social, a coisa muda. Porque o espaço social é lugar de conflito. Existem interesses conflitantes. O que eu quero, muitas vezes, vai contra o interesse de outro. E como viver esse conflito no espaço social? Aí é onde nós temos que refletir o caráter de Cristo. Isso significa a doutrina que aprendemos na Escritura. É lá no espaço social. Então, uma coisa é a liturgia do culto, outra coisa é a liturgia da vida. Nós vivenciamos e nos reunimos no espaço do culto para nos fortalecer, para nos encher, para que a gente possa ir para o espaço social e refletir o caráter de Cristo Jesus. Paulo volta a falar de culto público na primeira carta aos Coríntios e ele reserva um espaço maior. Havia muitas dúvidas na igreja de Corinto e essa carta visa responder dúvidas. É uma resposta a uma carta ou a notícias que o apóstolo Paulo tinha recebido a respeito de Corinto, e ele escreve para sanar algumas dúvidas. E algumas dessas dúvidas se referiam ao culto público. Então, no capítulo 11, ele responde ali questões sobre o uso do véu, das mulheres usarem véu na igreja. O restante do capítulo 11, ele trata da maneira correta de participar da ceia do Senhor.
Capítulo 12 ele fala dos dons espirituais. Capítulo 13 é como se ele abrisse um parênteses para falar sobre o amor e volta a falar sobre dons espirituais no culto no capítulo 14. Então é o texto mais longo que nós temos no Novo Testamento se referindo ao culto público. Capítulo 11 até o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois o Novo Testamento volta a falar de culto, mas o culto celestial em Apocalipse, onde os remidos do Senhor, juntamente com os anjos, cultuam diante do trono. É lindo esses textos, onde o culto, então, vai ter um caráter muito especial. Um culto autêntico, um culto verdadeiro, porque do céu não entra pecado. Agora, como o Novo Testamento reserva um espaço pequeno, relativamente, para falar de culto público, o restante do Novo Testamento todo vai falar de como vivenciar a doutrina. Onde? Na sociedade em que vivemos. É na sociedade de Roma, é na sociedade de Corinto, é na sociedade de Tessalônica, é na sociedade de Filipos, é na sociedade de Éfeso. É nessas cartas, a carta que o apóstolo Pedro escreve a esses irmãos que estão na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, como viver a doutrina que aprendemos na Escritura no espaço social, no conflito da vida, como refletir o caráter de Cristo. Então, na carta que nós estamos trabalhando, essa carta do apóstolo Pedro, ele não fala do culto público, mas ele fala do culto da vida. O culto, meus irmãos, é algo que não termina. Quando nós saímos do espaço da reunião pública, termina ali a liturgia do culto público, nós saímos da porta para fora e entramos na liturgia do culto na vida. Lugar de se viver a doutrina na vida fora da igreja, expressando o caráter de Cristo, vivendo o que aprendemos na Escritura. Por isso o Novo Testamento é tão enfático ao tratar de forma tão eloquente sobre essa vivência social. E os irmãos que estão recebendo esta carta, os leitores e ouvintes originais do apóstolo Pedro, como já dissemos em aulas anteriores, estavam vivendo uma pressão social muito grande. Era uma minoria cristã em meio a uma maioria pagã, vivendo sobre um imperador tirano, cruel, Nero, que colocava um jugo muito forte sobre os cristãos, onde os cristãos eram tidos como subversivos, pois o imperador queria ser adorado como um deus, e aqueles que não adoravam o imperador como sendo um deus eram tidos como inimigo do império. E é exatamente numa sociedade como essa que o cristão tem que viver de forma irrepreensível, porque ele tem que expressar o verdadeiro caráter de Cristo na sua vida. Portanto, Pedro vai tratar aqui do capítulo 2, que nós lemos, do verso 11 ao verso 17, sobre a forma como lidar com autoridades. Depois ele fala do verso 18 até o verso 25, como se portar no ambiente de trabalho, tanto para o empregador como para o empregado. Depois, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, como viver a vida cristã no lar, na relação marido e mulher.
Este é o culto que acontece fora do espaço do culto público. É o culto na vida, é a doutrina na vida cristã. É isso que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia, meus irmãos. Não se pode ser crente apenas quando se está na igreja. Isso seria muito fácil, né? A pessoa pode até não ser, mas ele pode representar durante o tempo que ele está reunido na igreja com outras pessoas. Ali ele pode ter uma postura diferente da postura que ele tem fora. Ali ele pode estar representando, sendo um hipócrita, fingindo uma adoração que ele não tem, mas quando ele se reúne com adoradores, ele passa a imitá-los. Infelizmente, isso acontece no meio cristão. Mas a minha palavra para você é que você não seja um desses. Você, jovem livre, que aprendeu como adorar a Deus no programa de recuperação, entenda o programa de recuperação como seu espaço de culto. Agora você saiu do espaço de culto para o espaço social. Sua casa com a sua família, o seu trabalho, seja você empregador ou empregado, a forma de você lidar com as autoridades constituídas e com as leis, é aí onde você vai mostrar o seu verdadeiro caráter cristão. Você não vai desprezar o espaço de culto, você vai voltar. É no culto público que nós nos abastecemos, junto com outros irmãos, desfrutando da comunhão dos santos, participando da comunidade da palavra e dos sacramentos. Nós nos enchemos para enfrentar os conflitos da vida fora da igreja. Portanto, vamos à carta e o texto lido. O verso 11, eu pediria a você que acompanhasse comigo. Pedro volta a falar de santificação. Quando ele diz: amados, o tratamento é afetuoso. É assim que ele se dirige aos seus leitores e ouvintes originais. Exorto-vos. Exortação não é só uma repreensão. Exortação é aconselhamento. Exortação é orientação. Então, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Ele já usou esses termos no capítulo 1. No verso 1, ele se dirige a esses irmãos de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, chamando-os de eleitos que são forasteiros. E no capítulo 1 ainda, no verso 17, quando ele diz para se portar com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Forasteiro é um estrangeiro, é alguém que não é do lugar. É assim a posição do cristão nesse mundo. Estamos no mundo, mas não somos dele. Somos forasteiros, nossa pátria não é aqui. Peregrinos é aquele que está em deslocamento. É exatamente isso que está acontecendo conosco. Estamos em deslocamento, estamos caminhando para a nossa pátria verdadeira. Portanto, ele se refere a esses irmãos como forasteiros e peregrinos. E a exortação é que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por paixões carnais, entenda os desejos pecaminosos. Paulo diz em Gálatas que a carne milita contra o espírito. A carne
quer dar vazão às paixões. E o cristão tem que refrear isso, abster de paixões carnais. Isso tem a ver com o que foi dito nos textos anteriores sobre santificação. Porque essas paixões carnais fazem guerra contra a alma, é o mesmo que Paulo diz, que a carne milita contra o espírito. Pedro está dizendo com outras palavras. E se nós rendermos a carne, nós jamais iremos crescer em santificação. Eu creio que você, assim como eu e todo cristão, enfrenta todos os dias essa luta. As paixões carnais fazendo guerra contra a alma, ou a carne militando contra o espírito. E é nesse embate que nós vamos crescer. À medida que nós refreamos esses impulsos carnais, acontece o crescimento. E nós só podemos refrear esses impulsos carnais se nós estivermos em dependência absoluta de Deus, vivendo em temor durante o tempo dessa peregrinação. A sociedade está de olho em nós. Estava de olho naqueles primeiros cristãos ali, procurando motivo para acusá-los, procurando falhas. Está também de olho em mim e você, procurando motivos para nos criticar. Dizer, olha, é crente, mas está fazendo isso. É crente, mas está vivendo assim. Portanto, olha o verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Entenda gentios como os incrédulos. Esse procedimento precisa ser exemplar. E um procedimento para ser exemplar de um cristão precisa refletir o caráter de Cristo. Ele é a nossa luz. É a luz que nós precisamos refletir no lugar onde estamos. Por quê? Pedro vai dizer no restante do verso 12, acompanha. Para que naquilo que falam contra vós, outros como malfeitores, e esses gentios, sociedade pagã, viviam procurando motivos para acusar os crentes como malfeitores. Chegavam a dizer da promiscuidade deles porque casavam irmão, com irmã. Porque os crentes se tratam como irmãos. Então, às vezes era comum o marido chamar a mulher de irmã, e isso também era motivo de acusação dos incrédulos que diziam, olha, eles são promíscuos, eles praticam incesto, casa irmão com irmã. Eles praticam canibalismo, se referindo à ceia do Senhor, quando Jesus disse, esse é meu corpo, tomai e comei, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E os opositores usavam isso para acusá-los de canibalismo. Eles se reúnem para comer carne humana, para beber sangue humano. Tudo isso era motivo de acusação. Sendo que os pagãos viviam de forma escandalosa, mas para eles era comum. Era comum se reunir nos templos pagãos e praticar orgias sexuais. Era comum. Era cultural. Não havia nenhuma repreensão, era algo desejável. Agora, com relação ao culto cristão que fugia a isso, eles acusavam tanto de promiscuidade, de incesto, como de canibalismo. Então, o cristão tinha que viver uma vida exemplar, para que quando eles procurassem motivos de acusá-los, não encontrassem. Antes, olha o final do verso 12, observando-vos em vossas boas obras.
glorifique a Deus no dia da visitação. O que Pedro quer dizer com isso? Muitos desses, talvez, observando o testemunho cristão, fossem se converter um dia. E glorificar a Deus no dia da visitação seria no dia que Deus os visitasse, no dia que o Senhor entrasse no coração deles, assim como havia entrado no coração dos crentes. Então a luz do cristão tem que brilhar. Lembra de Jesus do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 16? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É o que Pedro está dizendo. Quando eles procurarem motivos para acusá-los como malfeitores, que eles vejam em vocês o quê? Boas obras, para que possam glorificar a Deus no dia da visitação, quando eles tiverem o entendimento de quem é o Senhor. Agora, do verso 13 em diante, Pedro vai dar o primeiro exemplo de como esse viver exemplar deve fazer parte da vida dos cristãos. Na forma como Deus, como Pedro coloca aqui, essa vida exemplar deve começar na forma como o cristão lida com as autoridades. Preste atenção no texto. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, verso 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Imagina você que ele está falando de um rei, que na época era o imperador Nero, o imperador mais cruel da história do Império Romano, principalmente para com os cristãos. As suas excentricidades, eu acho que esse nome de excêntrico é quase que um eufemismo em se tratando de Nero. Ele era completamente louco. Em certa ocasião, ele resolveu mandar iluminar o seu palácio com tochas humanas. E essas tochas humanas eram de crentes, que eram amarrados às estacas, untados com pinche e colocado fogo. E é exatamente a esse imperador que ele se refere, quando ele diz para os crentes: sujeitai-vos a toda instituição humana. Toda instituição humana. Isso abarca todas as autoridades. E ele diz o motivo: por causa do Senhor. Não que Nero mereça consideração e honra, porque em si mesmo e nas suas ações ele não merecia, mas é por causa do Senhor. Mas por que por causa do Senhor? Pare o seu vídeo enquanto você abre a Bíblia em Romanos, capítulo 13. Eu já estou com a minha segunda Bíblia aberta aqui, então eu vou fazer a leitura do texto e você vai acompanhando aí comigo. Capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Isso significa qualquer autoridade, qualquer um que esteja em posição de autoridade. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que
aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Quando Pedro diz, sujeitai-vos a toda autoridade por causa do Senhor, está dizendo que Paulo está especificando aqui mais detalhadamente por que Deus instituiu autoridades. É por causa da sua graça comum. As autoridades é o meio de Deus refrear o pecado no mundo. Os magistrados, eles existem para castigo dos malfeitores. Os governantes existem porque a sociedade não pode viver acéfala, sem uma cabeça, sem uma direção. É preciso de governo. Então toda a sociedade tem que ter governantes e tem que ter governados, evidentemente. E os governados têm que se submeter aos governantes. Porque assim quis o Senhor. Por isso Pedro, voltando para o texto nosso, Pedro diz, por causa do Senhor. E aí ele especifica, quer seja o rei como soberano, e aí ele se referia ao imperador, quer as autoridades como enviadas por ele, as demais autoridades, por exemplo, os governadores de província. Havia dois tipos de governadores nas províncias do Império Romano. Havia os governadores designados pelo Senado romano, chamado de procônsules. Ou seja, o Paulo, citado em Atos, era um procônsul. Então ele era designado pelo Senado romano por um mandato de um tempo especificado. As províncias mais problemáticas, como era a província da Judéia, considerada problemática pelo Império Romano, havia um governador enviado pelo próprio imperador. Então, são autoridades enviadas por ele. E Pedro se refere aqui no final do verso 14, o mesmo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. É Deus agindo através das autoridades constituídas por ele mesmo para refrear o pecado. Portanto, o cristão, ele não pode ser um rebelde. Só existe uma maneira do cristão desobedecer uma autoridade constituída. É quando essa autoridade exige o que Deus proíbe, ou quando essa autoridade proíbe o que Deus ordena. Vou dar um exemplo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Os apóstolos estão diante do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel, a autoridade máxima. E eles estão sendo questionados ali por estarem falando a respeito de Jesus, pregando a respeito de Jesus. Então, vamos olhar aqui somente versos 27 em diante. Trouxeram-nos, levaram os apóstolos diante do Sinédrio, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote era quem presidia o Sinédrio.
o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Esse nome era o nome de Jesus. Estavam proibindo os apóstolos de ensinar em nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha a resposta de Pedro. A resposta dele é desobediência civil, mas por um motivo. Observem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a única razão para uma autoridade ser desobedecida. É quando a autoridade requer o que Deus proíbe ou a autoridade proíbe o que Deus ordena. Mas fora isso, o cristão tem que ser submisso às autoridades constituídas. E além disso, orar por elas. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2 que nós devemos orar por aqueles que estão em função de autoridade, que exercem autoridade, para que nós tenhamos tempos de paz. Então é obrigação do crente não só se submeter às autoridades, mas também de orar por elas, de rogar a bênção do Senhor. Você pode estar pensando: pastor, mas muitas autoridades que nós conhecemos não temem a Deus. Eu sei disso, mas mesmo assim o texto que nós lemos de Romanos 13 diz que a autoridade é ministro de Deus. É qualquer autoridade. Toda autoridade foi constituída, instituída por Deus. Então é ministro de Deus. Isso significa que está a serviço do Senhor, mesmo que essa autoridade não creia em Deus e haja de forma contrária à palavra do Senhor, mesmo assim essa autoridade é chamada de ministro de Deus. Se está numa posição de autoridade é porque Deus constituiu. E isso as autoridades civis e também as autoridades eclesiásticas, as autoridades da igreja, os pastores. Você é membro de uma igreja, você está sujeito às autoridades da igreja, a obedecer enquanto elas permanecerem fiéis à Escritura. O princípio é o mesmo. Se essa autoridade proibir o que Deus ordena, você não deve obedecer. Se essa autoridade exigir o que Deus proíbe, você não deve obedecer. Mas enquanto essas autoridades são fiéis às Escrituras, você tem que estar submisso a essas autoridades da sua igreja e, além disso, orar por elas. Tire tempo, queridos, para orar pelos seus pastores, pelas autoridades civis também. Todos nós precisamos. Eu preciso das suas orações e peço encarecidamente que lembre de mim nas suas orações, para que o Senhor me dê graça, me sustente no exercício do ministério, dia após dia. Para isso, necessito das suas orações. Continuando, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quando nós estamos no espaço social, não é a nossa discussão, não é a nossa capacidade retórica de argumentação, não é a nossa verborragia que vai fazer com que as pessoas se convençam, mas é o nosso testemunho. É a prática das boas obras. É assim que nós testemunhamos Jesus. É claro que isso não nos impede, pelo contrário, devemos falar de Jesus com palavras, devemos pregar o Evangelho. Mas a pregação do Evangelho
ela tem que ser acompanhada da prática do exemplar comportamento cristão, do refletir a imagem de Cristo Jesus. Verso 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. O conceito de liberdade muitas vezes é muito mal entendido. Muitas pessoas entendem liberdade como a capacidade de fazer o que quer. Esse tipo de liberdade não existe. Os delinquentes acham que podem fazer o que querem e fazem até que sejam contidos pelas autoridades. Mas liberdade não é a capacidade, para o cristão não é a capacidade de fazer o que quer. Mas liberdade para o cristão é a capacidade de dizer não ao pecado. Se você observar bem, tem dois termos aqui que parecem contraditórios, porque ao mesmo tempo que ele fala, como livres que sois, no mesmo versículo ele diz, servos de Deus. Livres para ser servos. E a palavra servo é uma tradução de doulos no original, que se traduzido ao pé da letra seria escravo. Então você é livre para ser um escravo do Senhor, para ser um servo do Senhor. Então liberdade não é você fazer o que você quer, mas a liberdade é você fazer o que o seu Senhor quer. É a capacidade dada a nós para fazer a vontade de Deus. Isso é liberdade. Então nós não podemos usar a liberdade por pretexto de malícia. Ou seja, a prática do mal usando de subterfúgios para praticar o mal, tendo a liberdade como um pretexto para fazer isso. Isso seria o quê? Uma vivência completamente diferente daquilo que a palavra do Senhor nos ordena. Por último, verso 17, tratai todos com honra. Eles estão vivendo no meio de inimigos da fé cristã, pagãos em sua grande maioria, mas a ordem dada pelo apóstolo é tratar todos com honra. Amar os irmãos, honrar a todos indistintamente, ao rei, às autoridades, as pessoas que vivem esse espaço social conflitante, trate-as com honra. Mas os irmãos, você tem que amar. Ame os irmãos. A Deus você tem que temer. Temei a Deus. E ao rei você tem que honrar. Nós não temos reis no nosso contexto, mas nós temos presidente da República, nós temos governadores, nós temos prefeitos, nós temos autoridades sobre nós. E essas autoridades precisam ser honradas. Como honrá-las? Orando por elas, submetendo. Ressalva é só quando a autoridade quer aquilo que é contrário a Deus, mas não sendo isso, nós temos que obedecer. Orar por essas autoridades e não falar mal das autoridades. Ao invés de falar mal, nós devemos orar. Portanto, doutrina não é teoria. Não é algo apenas para irrigar o intelecto e aquecer as discussões. Doutrina é ensino para a vida. Então nós nos reunimos no espaço cultico
nós adoramos ao Senhor junto com os irmãos, desfrutamos da comunhão dos santos, participamos dos sacramentos, cantamos e oramos e depois saímos da porta para fora para vivenciar a doutrina no espaço social. Quando termina o culto público, tem início o culto da vida, o culto fora do espaço de culto, o culto no meio do espaço conflitante da sociedade, onde eu e você temos que refletir o caráter de Cristo Jesus. É isso que Deus exige de nós. É assim que nós vivemos a fé cristã. E é assim que nós influenciamos esse mundo pecador. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos pela capacitação que o Senhor nos dá de poder, Senhor, aplicar o que nós aprendemos na Tua Palavra na nossa vivência, na nossa prática social. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser bons testemunhos de Cristo, a honrar o nome dEle. Carregamos essa bandeira como cristãos que somos. Portanto, que nós possamos testemunhar bem. E aqueles que se levantam contra nós possam se calar diante, Senhor, do nosso testemunho verdadeiro. Abençoe os teus servos. Fortalece, Senhor, teus filhos na caminhada do dia a dia. Aquele que tem estado vacilante na caminhada, concede a tua graça, Senhor, o renovar das forças para que possa firmar os passos no caminho do Senhor, sabendo que somos apenas forasteiros e peregrinos. Não somos daqui, estamos caminhando para a nossa pátria, mas enquanto caminhamos, possamos refletir o caráter de Jesus. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse sobre o teu povo, em todo lugar, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.